Olá pessoal, eu sou o Márcio Vinícius, o monitor de FP1 e hoje eu vou resolver o exercício condensação de strings, que é o exercício número 5 da lista não avaliativa de modularização. Então vamos ver o enunciado da questão. Escreva uma função que receba como parâmetro duas strings e retorne uma string formada pela condensação das duas. As strings guitarra e raio virariam guitarraio, por exemplo. Caso não seja possível condensar as duas strings em uma só, sua função deverá retornar a palavra impossível. Essa função deverá fazer parte de um programa principal que terá como entrada duas strings e deverá exibir como saída o retorno da função. Então, a observação: soluções em Python devem possuir um subprograma chamado principal. Então, a entrada é duas strings separadas por espaço e a saída é a string resultante da condensação ou impossível. Então vamos dar uma olhada aqui nos dois exemplos do enunciado para a gente entender melhor o exercício. As palavras estrela e elástico dá para a gente condensar, excluindo aqui o ela, para virar estrelástico. E as palavras Star Wars não dá para a gente cancelar nenhuma letra aqui, então deve retornar impossível. Na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a primeira palavra, como no exemplo estrela, e depois colocar na frente a segunda palavra, excluindo a parte repetida, que é ela. Então fica a palavra condensada. Então, primeiramente, a gente vai criar um subprograma. Então vamos definir def. O programa que a gente vai colocar aqui o nome, por exemplo, juntar, com a palavra 1 e palavra 2. Que vão ser as duas palavras que vão entrar como parâmetro. Então, primeiramente, a gente precisa verificar se tem letras repetidas no final da primeira palavra e no início da segunda, e se tem, quantas são essas letras. Vamos analisar primeiro, então, qual que é a ideia que a gente vai usar para fazer isso. Então, por exemplo, no exemplo do enunciado, eu coloquei aqui as duas palavras e a numeração dos índices de cada letra. Então, a gente vai criar dois contadores para essas palavras. O cont P1, que vai avançar na palavra 1, e o cont P2, que vai avançar na palavra 2. Mas ele só vai avançar se duas letras comparadas daqui e daqui forem iguais, e ele vai zerar se as duas letras forem diferentes e vai comparar novamente. Então, os dois contadores começam no zero. O contador 1 vai avançar e, como as letras são iguais, o contador 2 também avança. Quando os dois contadores forem 1, eles vão comparar a letra S com a letra L. As duas letras são diferentes, então ele vai zerar o contador 2 e, para poder comparar novamente, o contador 1 não vai avançar. O contador 1 vai ser 1 e o contador 2, 0. Ele vai comparar o S e o E. Os dois não são iguais, então apenas o contador 1 avança. Quando o contador for 2, ele vai comparar o T e o E, só o contador 1 avança, porque não são iguais. R e E não são iguais, só um avança. Quando o contador 1 for igual a 4, ele vai comparar o E com o E. Os dois são iguais, então o contador 1 avança e o contador 2 também avança. O contador 1 igual a 5 e o contador 2 igual a 1, ele vai comparar o L com o L, como são iguais, os dois contadores avançam. O contador 1 igual a 6 e o contador 2 igual a 2. As letras são iguais, então os dois avançam. Aí o contador 1 vai chegar na posição 7. Só que como a primeira palavra já acabou, esse vai ter que ser o fim da repetição. E o contador 2 vai ser salvo com o número 3. Então, o contador 2 vai ser o número de letras iguais no fim da primeira e no início da segunda palavra. É assim que a gente vai verificar se tem ou não letras iguais no final da primeira palavra e no início da segunda palavra. Então, como que a gente vai colocar isso aqui no Python? Primeiramente, lá a gente criou dois contadores, o cont P1 e o cont P2.
e igualou os dois a 0 inicialmente. Certo? Então, é o contador que vai atuar na primeira palavra e o contador que vai atuar na segunda palavra. Depois a gente começou uma repetição que ia avançando até o final da palavra 1. Então, se o conte 1 é o contador que está atuando na primeira palavra, a gente vai ter que ir até o conte 1 ser menor do que o tamanho da palavra. Então, enquanto o conte 1 for menor do que o tamanho da palavra 1. Lembrando que tamanho é com a função len. Então, a gente vai ter que comparar a letra na posição que está o contador 1 com a letra que está na posição do contador 2. Então, se a palavra 1 na posição do conte P1 for igual à palavra 2 na posição do contador 2, o que a gente fazia quando os dois são iguais? A gente tem que aumentar 1 no contador 2. Lembra, essa notação é a mesma coisa que colocar é igual a conte P2 mais 1. Caso as duas letras não sejam iguais, o que a gente faz? A gente zera o contador 2 e compara novamente as letras. Então, a gente vai comparar novamente. If P1 na posição conte do P1 foi igual ao P2 na posição conte P2. A gente volte a comparar com o início da segunda palavra. Se for igual, do mesmo modo, a gente vai somar mais 1 no contador da palavra 2. E aqui no final da repetição, fora dos if e do else, porque independente dele ser igual ou não, a gente tem que somar mais 1 no contador P1. Poder avançar na próxima letra da primeira palavra. E está pronta a nossa comparação. Agora, lembrando aqui que o contador P2 ele sinaliza o número de letras iguais no final da primeira palavra e no início da segunda. Ou seja, nesse exemplo aqui, Star Wars, o conte P2 vai ser igual a 0, que é o número de letras iguais. Então é impossível condensar. Então aqui a gente vai ter um jeito de falar se é impossível condensar. Então a gente vai colocar aqui, caso o conte P2 seja igual a 0, a gente vai retornar impossível. Retornar como string. Aqui, algumas pessoas perguntam se é necessário o else para poder continuar o programa. Mas na verdade não é, porque como aqui já tem um return, quando eu chegar aqui, entrar nessa condição e entrar nesse return, vai parar de rodar esse subprograma. Então, tudo que tiver aqui para baixo não vai rodar. Então, não é necessário um else aqui. Agora, a gente precisa cuidar do caso do conte P2 não ser igual a 0 e ser possível realizar a condensação. Então, como que a gente pode fazer isso? Repare também que o conte P2, que ficou igual a 3 no final da nossa primeira repetição, ele também é o índice da primeira letra a se juntar aqui na nossa condensação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira palavra, colocar ela aqui, e a gente vai avançar o conte P2 na segunda palavra a partir desse primeiro índice que o conte P2 já está marcando, e vai colocando essas letras aqui. Então, por exemplo, quando o conte P2 for igual a 3, a gente coloca o S aqui. Quando ele for igual a 4, a gente completa com o T, o I, o C e finalmente o O, quando o conte P2 for igual a 7, finalizando assim a nossa condensação. Agora, como aplicar isso aqui no Python? Bom, a gente vai precisar criar uma repetição em que o conte P2 vai até o final da palavra 2. Então, while conte P2
menor do que o tamanho da palavra 2. Tamanho usa o len da palavra 2. A gente vai adicionar na palavra 1 a palavra 2 na posição do contador. Então, a gente pode colocar a palavra 1 mais igual a P2 na posição do contador P2. E, para poder avançar na repetição, a gente precisa somar mais um no contador. E no final dessa repetição, obviamente, a gente vai ter no P1 a palavra condensada, então a gente vai retornar ele. Return P1. E está aqui pronto o nosso subprograma que vai condensar as palavras. Agora a gente precisa definir o nosso principal, que vai ser o subprograma que vai receber as duas palavras e printar o retorno delas. Então, as duas palavras P1 e P2 vão ser recebidos aqui. Input.split. Certo? Isso aqui vão ser as palavras a serem condensadas. Então, a gente vai ter que printar a saída daquele programa. Então, a gente vai colocar print juntar P1, P2. Certo? Então, ele vai executar o programa, juntar P1, P2, e o retorno dela, que vai ser uma dessas duas coisas, ele vai printar. Então, para finalizar, a gente executa aqui no final o principal. Vamos testar então se o plano está funcionando. Vamos colocar aqui faces esticadas. Aqui a resposta, faces esticadas. Cortando o é esse que está repetindo. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos colocar carro barato. E é impossível condensar as duas strings. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e eu espero ter ajudado vocês.